Cara, simplesmente não dá. Não tem como você ser um programador web se você não conhece CSS. CSS, junto com HTML e JavaScript, é a fundação da programação web. Exatamente. Então, se você está começando, dando seus primeiros passos como desenvolvedor web, aproveita esse momento para você começar da forma certa. Se você já assistiu o curso de introdução ao HTML, essa semana a gente está lançando o curso de introdução ao CSS, que é meio que uma continuidade. A gente vai usar a mesma página de pizzaria para ensinar o CSS. E esse devcast aqui foi feito para mostrar para você que o CSS é importante. Ele é o devcast que está abrindo a série dessa semana, que é uma série sobre CSS. A gente refez o curso de introdução ao CSS para vocês. Espero que vocês curtam, tá bem legal. E vamos lá, vamos conversar e descobrir por que o CSS é importante. This is something new, the Casper Slide Part 2. O CSS ele é tão importante junto com o HTML que mesmo que você não faça nada, que se você só escreva um texto em um documento HTML e abra esse documento no navegador, o navegador ele possui um CSS padrão que ele usa para apresentar esse texto para você. Quando você vê que o parágrafo está na cor preta e a posição que ele está no navegador, ali já tem um CSS embutido. Isso já é um estilo ali padrão, né? E realmente, cara, é muito importante assim, a pessoa saber, não a fundo, né? Mas talvez o básico, passando um pouco do básico para não se complicar, né? Mas saber mais do CSS, porque afinal, por mais que o seu back-end ali esteja lindo, totalmente bem programado, você usou boas práticas, se a sua apresentação estiver ruim, já não conquista o usuário, o visitante do seu site. Foi ruim? Não gostei. Não gostei. Pois é, a gente vê muito, principalmente quem está começando, passar por esses passos iniciais, né? Porque se a gente for traçar a linha de aprendizado de um programador web, ela começa no HTML e o segundo passo seria o CSS. Sim. A gente vê muita gente começando com HTML e já passa para alguma linguagem back-end, porque já quer escrever código e tal, e acaba pulando o CSS. E isso não é um bom negócio. Pular o CSS nesse momento não é legal. Por quê? Como o Rodrigo falou, mesmo que você escreva um código back-end super correto, né, consistente e tal, o usuário do teu site ele vai interagir na camada front-end, que é onde as coisas são apresentadas para ele, né? Ele vai interagir clicando em links, em botões, é assim que ele vai executar a lógica do back-end. Então, se você não construir para o usuário um back-end, Um front-end. Errou! Se você não construir para o usuário um front-end consistente, é como você mobiliar uma casa e deixar ela perfeita, mas a fachada dela está toda arrebentada. Ninguém vai nem querer entrar naquela casa, né? Pois é. Então, assim, a gente está em 2018 e hoje existem vários frameworks CSS por aí. O que ajudou nesse pensamento de cara, para que eu vou aprender CSS se tem framework? Pra que faz isso? Só que também não é um bom negócio você achar que assim, o framework ele vai resolver tudo para você. Por exemplo, muita gente deixa de aprender o CSS para aprender um Bootstrap, para aprender um Materialize e não volta depois para resgatar aquilo que ele perdeu do CSS. E o que pode acontecer é de amanhã você ter que fazer alguma customização no Bootstrap ou no Materialize e ficar completamente perdido de como fazer isso. Ou fazer isso da forma mais difícil ou até quebrar o framework porque você mexeu no lugar errado. Isso. Ou então você pode criar uma folha de estilo separada. Beleza, que ela vai sobrescrever ali as regras do framework. Só que muitas vezes, por falta de conhecimento do CSS, você vai escrever uma folha de estilo customizada ruim, né? Mal escrita, o CSS não está ali estruturado da melhor maneira. Então, assim, realmente, se você souber onde mexer, né? Que parafuso apertar, você vai conseguir ir mais longe e resolver seus problemas mais facilmente. E isso é engraçado. Muitas vezes, até eu mesmo como desenvolvedor back-end, eu percebia que eu levava mais tempo para mexer no layout do que para fazer programação. Você pensa, poxa, qual o sentido disso? Se a programação é tão mais complexa,
como é que o CSS está me tomando tanto tempo? Justamente pela dificuldade de você, às vezes, implementar o layout que é te pedido, né? Exatamente. Porque, assim, hoje em dia todo mundo quer ter um produto bonito para vender, né? Todo mundo quer ter um site bem acabado e tal. E as exigências com relação ao layout do site são complexas. Se você não tem um domínio legal do CSS, você simplesmente não consegue entregar. Você vê a home da DevMedia, por exemplo, né? Tudo tem um lugar certinho para estar, tem um CSS trabalhado ali. E o desenvolvedor, às vezes, ele fica 1, 2 dias para conseguir chegar naquele efeito. Né? Isso o desenvolvedor que está estudando, que está, né, interagindo com a tecnologia. Agora imagina você não ter conhecimento do CSS e tentar chegar naquele resultado. Com certeza você vai passar por vários quebra-molas aí, vai levar dias para conseguir fazer aquilo. E fora que assim, se você só sabe utilizar um framework CSS, por exemplo, o Bootstrap, que é o mais famoso, né? Você está padronizando o layout do teu site para ficar igual a diversos sites que tem por aí. Então, se você por acaso estiver precisando fazer um produto diferenciado, você não vai ter essa capacidade de fazer algo realmente assim, interessante visualmente que se destaque numa multidão de sites que tem por aí. Né? Pois é. O desenvolvedor que ele não conhece o CSS, ele conhece, por exemplo, só o Bootstrap, ele corre o risco de amanhã receber um pedido de uma empresa para fazer um layout personalizado e simplesmente ter que abrir mão desse trabalho porque o Bootstrap não atende àquele layout, né? Porque o Bootstrap ele tem a cara dele. Então você tem duas opções. Ou você abandona o Bootstrap e faz tudo do zero, mas como é que você vai fazer isso se você não sabe CSS? Não tem como. Ou você tenta adaptar o Bootstrap a esse layout que está sendo pedido. Né? O que se você não... Assim, porque por trás do Bootstrap tem CSS. Ele é feito com CSS. Então, assim, se você não souber mexer naquilo ali, e ele é muito bem feito. Né? Sim, ele é feito por profissionais. É uma boa fonte de estudo para quem quer aprender CSS. Você analisar o código do Bootstrap. É interessante isso. Agora, imagina você com pouco conhecimento ver o código de um cara assim que está vários degraus, né, acima. Né? Você não vai conseguir mexer naquilo ali e você não vai conseguir entregar. Então, cara, aproveita esse momento do teu começo de carreira para você começar dando um passo certo. Né? Para você começar da forma certa. Se você já assistiu o curso de introdução ao HTML, a gente está lançando essa semana o curso de introdução ao CSS, que vai completar esse conhecimento aí inicial para você e vai te dar mais essa ferramenta que vai ser super útil na tua mão como um desenvolvedor web. Beleza? Então a gente fica por aqui nesse DevCast e ele está abrindo a série dessa semana. Espero que vocês curtam aí o curso de CSS que foi refeito para vocês. Muita gente pediu e a gente está entregando aí. Depois desse curso de introdução ao CSS, a gente reuniu vários conteúdos que mostram aspectos mais avançados, né? Como Flexbox, várias outras modernidades aí do CSS. Você vai ver que talvez você nem precise dos frameworks CSS, um CSS 3. Pois é. A gente espera que vocês curtam, a gente fica por aqui e até o próximo DevCast aqui na DevMedia. Falou, até lá.